Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nos últimos anos, temos assistido a uma transformação silenciosa, mas extremamente impactante na política brasileira. O poder do Congresso Nacional, formado por deputados e senadores, nunca foi tão forte. Se, por um lado, essa expansão do poder legislativo reflete uma maior autonomia do parlamento, por outro, tem gerado desafios para a governabilidade e o equilíbrio entre os poderes. Esse fenômeno é conhecido como hipertrofia do legislativo. E no vídeo de hoje, vamos entender como isso aconteceu, o que significa para o futuro da política no Brasil e quais são suas consequências para a nossa democracia. Se o principal componente da era Jair Bolsonaro foi a entrega da gestão política pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional e consequente ampliação da hipertrofia do legislativo, no governo Lula III é a aliança entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. A principal característica desta nova ordem, com a consequente hipertrofia do judiciário. Sob Bolsonaro, o Congresso oferecia estabilidade política ao presidente, ignorando os mais de 100 pedidos de impeachment contra ele. Em troca, o legislativo ampliou o controle dos recursos federais, em especial sobre as emendas parlamentares. Uma espécie de parlamentarismo branco. Lula III chegou ao poder já sob essa nova equação política em Brasília. Em vez de enfrentá-la, adaptou-se a ela. Sem espaço para construir uma maioria com o Congresso à direita, optou por uma aliança tácita com o Judiciário. Ambos ganham, pelo menos até agora. O governo garante aos togados a estabilidade política que ele perdera diante dos ataques da era Bolsonaro. E ainda assegura ao poder voz ativa nas escolhas de postos-chave nas cortes superiores de Brasília e país afora. O Judiciário, por sua vez, garante ao Executivo a estabilidade política que ele não consegue construir pela política. Elege como prioridade julgamentos de opositores da extrema-direita, dá suporte jurídico ao revisionismo da Lava Jato e promove julgamentos pró-fisco que tendem a facilitar a vida fiscal de governo que gasta muito e economiza pouco. O resultado, porém, como em todo tipo de aliança esdrúxula, traz problemas não só ao governo, mas ao sistema político brasileiro. Sem querer queimar energia para formar maiorias no legislativo, porque considera já ter no judiciário, a gestão política do governo acaba hiperjudicializada, gerando uma reação extrema do fórum, onde a política deveria operar na construção de consensos, o Congresso Nacional. Deputados e senadores, então, acabam impondo cada vez sua agenda de sobrevivência política e drenando suas bases eleitorais com recursos do Tesouro, para que esses mesmos deputados e senadores ampliem suas chances de se reelegerem. Com parte relevante dos recursos federais tomado pelo Legislativo, o Executivo se vê diante de mais dificuldades de implementar políticas públicas nacionais e acaba focando em microagendas cujas chances de avançar são diretamente proporcionais à disposição do Legislativo de tocá-las. É o caso de parte das propostas econômicas aprovadas até aqui. Não é possível prever até quando este novo estado das coisas vai durar, mas é certo que o próximo presidente a ser eleito tende a ser o mais frágil politicamente dos últimos anos. Uma nova ordem, portanto, que subverte o conceito de hiperpresidencialismo que a Constituição de 1988 projetou e o transporta para uma espécie de semipresidencialismo no qual legislativo e judiciário comandam o jogo político. A ampliação da hipertrofia do legislativo no Brasil refere-se ao crescente poder e protagonismo que o Congresso Nacional tem adquirido em relação a outros poderes da República, especialmente ao Executivo, nos últimos anos. Essa tendência gerou discussões sobre o equilíbrio de forças entre os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e sobre as implicações para a governabilidade no país. Alguns dos fatores que contribuem para essa hipertrofia são: 1. Fragmentação partidária. O sistema político brasileiro é altamente fragmentado, com peças de partidos representadas no Congresso. Isso faz com que o presidente da República, independentemente de seu partido, dependa de uma base parlamentar ampla e heterogênea para aprovar projetos e governar. Essa dependência aumenta o poder de barganha dos parlamentares e fortalece o legislativo, o que passa a exigir maior influência sobre as decisões do governo. 2. Orçamento impositivo e emendas parlamentares. Nos últimos anos, o Congresso brasileiro determinou maior controle sobre o orçamento federal por meio da aprovação do orçamento impositivo, o que obriga o Executivo a executar as emendas parlamentares.
Isso aumenta o poder dos parlamentares sobre a destinação de recursos públicos, permitindo que deputados e senadores tenham maior influência sobre obras e serviços em suas bases eleitorais, em troca de apoio político ao governo. 3. Crises políticas e fragilidade do executivo. A fragilidade dos presidentes diante de crises políticas, como os impeachments de Dilma Rousseff, 2016, e o enfraquecimento de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, também fortaleceu o Congresso. Em momentos de crise, o legislativo assume um papel mais proeminente, muitas vezes limitando a capacidade do executivo de tomar decisões independentes. 4. Reformas e agendas impulsionadas pelo Congresso. Nos últimos anos, o Congresso liderou reformas importantes, como a reforma da Previdência, 2019, e a reforma tributária, exercendo um papel mais ativo na formulação e aprovação de políticas públicas de grande impacto. Em alguns casos, essas reformas foram discutidas e inovadoras com mais protagonismo do legislativo do que do executivo, especialmente quando o governo é enfraquecido politicamente. 5. Judicialização da política. O aumento das políticas e a polarização levaram a maior judicialização das decisões políticas, com o Supremo Tribunal Federal sendo chamado a arbitrar conflitos entre os poderes. No entanto, isso também abriu espaço para o Congresso tentar limitar o ativismo judicial e fortalecer o seu papel como órgão de controle e de tomada de decisões políticas. Consequências da hipertrofia. Dificuldade na governabilidade. A hipertrofia do legislativo pode dificultar a governabilidade, pois o executivo precisa negociar constantemente com um Congresso fragmentado e empoderado, que muitas vezes condiciona seu apoio a concessões de recursos ou poder. Maior autonomia legislativa. O Congresso passa a ter mais autonomia para definir agendas, aprovando ou barrando pautas que podem ou não estar alinhadas com os interesses do executivo. Risco de instabilidade. O constante embate entre legislativo e executivo, quando não bem equilibrado, pode gerar instabilidade política e afetar a implementação de políticas públicas consistentes e de longo prazo. Essa hipertrofia do legislativo reflete um cenário político de crescente fragmentação e negociações mais complexas para o governo, que precisa equilibrar o poder em um sistema altamente plural e disputado. A seguir, destaco alguns aspectos adicionais que ajudam a entender o aprofundamento dessa dinâmica e suas implicações. 6. Centrão e a governabilidade. O Centrão, bloco informal de partidos de centro-direita com grande poder de barganha, tem sido principais beneficiários dessa hipertrofia. Esses partidos não possuem uma ideologia fixa e tendem a apoiar o governo em troca de cargos, emendas e influência na formulação de políticas. A hipertrofia do legislativo aumenta o poder desse grupo, que, com sua capacidade de controlar votos no Congresso, pode determinar o sucesso ou fracasso de um governo. Isso foi especialmente visível durante o governo de Jair Bolsonaro, que, em determinado momento, passou a depender do Centrão para sobreviver politicamente. 7. Negociação de cargos e ministérios. Com o legislativo mais forte, os presidentes têm se visto obrigados a negociar mais intensamente com os parlamentares para conseguir formar uma base de apoio sólida. Isso inclui a distribuição de cargos importantes no governo, como ministérios e secretarias, que são oferecidos como moeda de troca para garantir lealdade parlamentar. Esse processo pode, por vezes, gerar governos menos coesos, com ministérios que atendem a interesses variados e nem sempre alinhados com a visão central do executivo. 8. Influência na pauta legislativa. O Congresso, especialmente sob sua liderança mais forte, tem conseguido pautar e aprovar projetos que refletem seus próprios interesses ou os interesses das bases eleitorais dos parlamentares, independentemente das prioridades do executivo. Por exemplo, em anos recentes, vimos o Congresso impulsionar leis sobre temas controversos, como a flexibilização de regras ambientais e a aprovação de novas legislações de incentivo econômico, algumas vezes contrariando a visão ou resistência do governo. 9. Comissões parlamentares de inquérito, CPIs. O poder do legislativo também se manifesta por meio das comissões parlamentares de inquérito, CPIs, que podem ser utilizadas como ferramentas de investigação contra o executivo. As CPIs são usadas não apenas para investigar suspeitas de corrupção ou má gestão, mas também como armas políticas para pressionar o governo ou ganhar capital político.
As investigações muitas vezes terminam em recomendações ao Ministério Público ou ao Judiciário, aumentando a pressão sobre o Executivo. 10. Relação com o Judiciário. Embora a hipertrofia do Legislativo signifique um maior equilíbrio de poder em relação ao Executivo, ela também impacta a relação com o Judiciário. O Congresso tem tentado, de tempos em tempos, limitar a atuação do Supremo Tribunal Federal, STF, em questões que envolvem decisões políticas, criando projetos de lei que restringem a possibilidade de o Judiciário interferir nas decisões legislativas. Esse tensionamento entre os poderes reflete a busca do Legislativo por mais autonomia e menos interferência judicial em suas prerrogativas. Consequências para a democracia. Embora o fortalecimento do Legislativo possa ser visto como um sinal positivo em termos de equilíbrio de poderes, também existem riscos. A hipertrofia pode resultar em governos mais fragmentados e ineficazes. Quando o Legislativo se fortalece demais em relação ao Executivo, pode haver dificuldade em implementar uma agenda de governo coerente. Isso pode levar à paralisia decisória, com negociações constantes que resultam em concessões que diluem a eficácia das políticas. Aumento da corrupção. Em sistemas onde há intensa negociação por apoio parlamentar, como o Brasil, há um risco maior de corrupção e clientelismo, com parlamentares utilizando sua posição para obter vantagens financeiras ou políticas em troca de apoio. Diminuição da eficiência administrativa. Com a necessidade de distribuir cargos e ministérios para garantir apoio político, o governo pode acabar por ter gestores que não são os mais qualificados para determinadas áreas, mas que ocupam as posições por razões políticas. Perspectivas futuras. A hipertrofia do legislativo no Brasil parece estar consolidada como uma característica central do sistema político. Governos futuros precisarão lidar com um Congresso que exerce influência significativa e que tem se mostrado crucial para a governabilidade. A habilidade de negociar com o Legislativo de maneira eficiente será uma competência essencial para qualquer presidente que queira implementar suas políticas de maneira bem-sucedida. O equilíbrio entre os poderes continuará a ser um desafio central na democracia brasileira, exigindo uma constante adaptação tanto do Executivo quanto do Legislativo para garantir a estabilidade e a efetividade do governo. O senhor aproveitou a pergunta do Berrage para fazer uma crítica ao presidencialismo. O senhor entende que o parlamentarismo seria melhor aqui no país? Olha, eu tenho para mim que isso é questão superada com os meus colegas aqui, na medida em que eu sou parlamentarista, eu lutei pelo parlamentarismo, mas houve um plebiscito. E acima da democracia representativa está o voto popular direto, Sim, que negou o parlamentarismo. Então nós não temos nenhuma emenda, eu considero, seria o correto fazer. O que não pode é esta esculhambação, vai me perdoar o termo, que está acontecendo no Brasil hoje. Quer dizer, um tal de semi-parlamentarismo ou semipresidencialismo, isso daí é picaretagem, pura e simples.